Hoje a gente vai falar de viado, hein? Olá, sinners! Meu nome é Alison, a biblioteca está aberta. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, que tem muita coisa pra gente abordar, que é essa ideia de identidades homossexuais no Brasil. Quando eu postei o vídeo, foi o penúltimo, falando de alguns pensamentos da transhomocultura do congresso lá da ABET. Eu tive uma discussão nos comentários com uma pessoa que foi muito interessante, que era exatamente sobre essa ideia de anacronismos dentro dos termos que a gente vai usar para falar de homossexuais, gays, viados, bichas, etc, etc, etc. E como a gente tende a não usar esses termos na hora que a gente olha para o passado, porque elas são identidades modernas. Então, o que isso quer dizer? Homens sempre amaram outros homens. Aqui a gente tá focado muito numa discussão de homossexualidade masculina, né? Homossexualidade feminina é outro assunto. A gente pode, com certeza, correlacionar uma coisa com a outra. Eu vou tentar fazer um pouquinho disso aqui hoje, quando a gente for discutir ditadura militar. Mas a homossexualidade masculina, ela é vista e revista durante a história de vários pontos de vista. Então a gente tem registros no Egito Antigo de homens que amavam outros homens. A gente tem registros nas sociedades babilônicas e mesopotâmicas. Inclusive, o primeiro livro da literatura conhecido, assim, no mundo, que é a Epopeia de Gilgamesh, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, trata de uma relação homoerótica, né? E aí a gente tem esses termos que vão surgir: homossexual, gay, bicha, viado e tal. De onde vem tudo isso? Então vamos lá. A gente tinha, desde a instauração do cristianismo, né, e aqui a gente está pensando por uma perspectiva específica. A gente está olhando para a história do Ocidente, para esses homens aqui no Ocidente. Porque se a gente olha para a história da África, se a gente olha para a história das Américas antes das colonizações, a gente tem várias construções sexuais, inclusive de identidades sexuais, que vão extrapolar os limites de compreensão de gênero e sexualidade que a gente tem hoje em dia, né? Então a gente tem que fazer um recorte aqui de o que a gente está analisando. Na Grécia, a gente tem toda aquela questão, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a história da sexualidade grega, a partir da história da sexualidade 2 do Foucault, e tinha uma diferença muito específica entre como funcionava a pederastia em Atenas, como funcionavam as relações entre homens em Esparta, por exemplo, e como era vista a posição do receptivo e a posição do penetrativo, né? Isso vai ser muito importante durante a história. Então, a gente tem esse primeiro termo, pederastia, né, que depois virou uma ofensa para corpos homossexualizados, esse pederasta. E de onde vem a pederastia? A pederastia era um sistema de relação grega muito ateniense, né? Em que um homem mais velho, geralmente um filósofo, tomava para si um discípulo e iria ensinar para esse discípulo seus conhecimentos, os conhecimentos da vida e tudo, inclusive os conhecimentos sexuais. Então, havia relações sexuais entre esse homem mais velho e esse menino. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não achar que esses meninos eram crianças, de tipo assim, 8 anos. Não, eles eram adolescentezinhos, tá? E aí a gente também não pode ser hipócrita aqui e fingir que adolescente não tem sexualidade desde a invenção da criança nos últimos séculos, né? Então vamos analisar a Grécia pelo regime epistemológico grego. E aí, tinha inclusive determinações de que, por exemplo, o mais velho deveria ser penetrativo, enquanto o mais novo era receptivo, porque ainda era vergonhoso para um homem ser penetrado por um outro homem depois que ele já tinha barba. Então tinha toda uma construção de sexualidade diferente da nossa. Mas o termo pederasta vem desse regime de conhecimento de sexualidade. Então a gente tem Roma, né, e a ascensão do cristianismo dentro de Roma, e essa expansão do cristianismo. E com a expansão do cristianismo, a gente vai ter a construção dessa identidade que é o sodomita. E é muito importante a gente entender que a sodomia, ela não era entendida como sinônimo de homossexualidade masculina. A sodomia, enquanto pecado, estava atrelada a um regime de sexualidade que entendia o sexo como algo reprodutivo. Então, mulheres, durante o período de Inquisição, foram presas por sodomia, que era entendida como sexo anal. E aí esse sexo anal vai se converter em uma interpretação para a relação sexual entre os homens. E assim surge a ideia do sodomita. Mas o que é muito importante? O sodomita, ele está focado em uma ação, né? O que faz o sodomita é a relação sexual que ele faz. O homossexual, que vai surgir ali no final do século XIX, né, que a gente pensa na história da sexualidade 1 do Foucault, embora a gente vá discutir um pouquinho isso aqui na realidade brasileira, o homossexual
Já era uma identidade em que tudo no corpo daquela pessoa estava sendo tocado pela sua sexualidade. Era um processo de androginia da alma, como Foucault determina. E é importante a gente entender que esse homossexual, ele é criado por um discurso médico e um discurso jurídico, que vai tentar colocar essas pessoas em manicômios, instaurar a criminalização da homossexualidade, né? Então é um discurso muito específico que vai criar essas identidades. Mas e os homens que amavam outros homens? Eles seguiam essa identidade? Eles se entendiam assim? É isso que a gente vai tentar tensionar um pouco aqui nesse vídeo. E aí, para isso, a gente está trabalhando especialmente com dois textos, que é o Devasso no Paraíso, do João Silvério Trevisan, e o Além do Carnaval, do James Green. Um beijo, James Green, autografou meu livro. E aí, o que a gente tem nessa construção? Bom, primeiro, é importante a gente entender que alguns historiadores demonstram que a América Latina, de uma maneira geral, sempre estabeleceu uma diferença muito clara entre ativos masculinizados, machistas, e passivas afeminadas, que eram consideradas realmente homossexualizadas. E aqui no Brasil, até ali no início do século XX, a gente vai ter uma construção de bichas, e essas bichas entendidas como receptivas no sexo, afeminadas, muitas vezes confundidas com travestis e muitas vezes prostitutas, e homens verdadeiros, que eram esses homens que geralmente tinham uma vida heteronormativa, se casavam com mulher, constituíam família, mas nas noites também tinham uma segunda vida homossexualizada, né? Só que o que acontece é que os dados, as entrevistas e os registros da realidade brasileira demonstram que, diferente da América Latina, o Brasil sempre foi um espaço mais versátil. Embora a gente tivesse essa divisão imagética, né, de homens verdadeiros e bichos, de afeminados e masculinizados, não necessariamente os corpos masculinizados eram os que penetravam. Não era assim que a nossa realidade era construída historicamente, embora discursos quisessem estabelecer isso como uma norma que nunca seria rompida. E aí, a gente tem esse negócio de bichas e homens verdadeiros até ali por volta da década de 30. A partir da década de 30, isso começa a cair por terra. E a gente começa a ver o surgimento dos homens entendidos. E aí, esse termo entendidos é nosso, é Brasil. Era como a gente se referia aos gays, os homens entendidos. A gente falava da criação de saunas entendidas, baladas entendidas, que vai acontecer lá durante a ditadura militar. E a gente finalmente vê a construção de uma identidade comum. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a ter algumas associações, né? A gente começa a ter o surgimento de comunidades. E essas comunidades vão se desenvolver muito durante o período da ditadura militar, porque o governo estava reprimindo e censurando projetos que eram explicitamente antimilitares, né? Contra o governo, contra o regime militar. Então, a gente pôde ter, de certa forma, uma ascensão desses discursos homoeróticos, né? Esse termo homoerotismo, no próximo vídeo a gente vai discutir um pouco isso, né? E vai trabalhar com essa ideia de sexo entre homens e tal, enfim, volta. E aí, a gente tem o surgimento de uma comunidade, o surgimento de homens entendidos, o surgimento de espaços como o Lampião da Esquina, no meio lésbico a gente tem Xana com Xana, e aí a gente vai ter pessoas importantes, figuras importantes, Darcy Penteado, Roseli Roth, e isso tudo vai acontecer ali década de 70-ish. Só que o que estava acontecendo na década de 70? A gente tinha movimentos por direitos de dissidências sexuais muito fortes na Europa e especialmente nos Estados Unidos. A gente tinha passado pela Revolução de Stonewall, né, quando o grupo de viados se enfrentou com a polícia, né, depois da morte da Judy Garland. E aí esses movimentos começam a chegar até o Brasil a partir de pesquisadores, né, de intelectuais da área, e começa a se difundir essa ideia de identidade gay. E aí ali, por volta da década de 70, década de 80, vai se estabelecer essa identidade gay que vai começar a substituir a identidade entendida. Tanto que hoje em dia todo mundo conhece o termo gay e muito poucas pessoas vão conhecer o termo entendido. Só, aquele é um homem entendido. Apesar disso estar na literatura, quando a gente estuda a literatura gay brasileira, a gente vai ver esse termo entendido aparecer em alguns momentos. É muito interessante. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, no A Meta do Nivaldo, do Darcy Penteado, né? A gente tem alguns textos que vão trabalhar com isso, mas enfim, volta. E aí a gente tem essa ascensão de uma identidade que na verdade nunca foi nossa, né? E é um pouco isso que a crítica transviada tem questionado hoje em dia para falar que o queer não é latino-americano. O queer é uma coisa europeia e estadunidense, que a gente é transviado. E aí a gente tem esses outros termos, bicha, viado. E aí o que acontece? O termo bicha, ele surgiu entre as bichas. É um termo de bicha, a gente fala entre si, todo mundo se entende, depois que ele vai ser tomado pelo discurso heteronormativo e convertido em um discurso de ódio, né?
O termo viado, ele já surge de uma posição heteronormativa como discurso de ódio. Hoje em dia é usado, um monte de gay usa viado pra falar, né? Ah, viado, pelo amor de Deus, né? Ele continua sendo um termo pejorativo, mas é aí que a gente vai ter que entrar numa discussão linguística que não é a intenção do vídeo. Mas esses termos surgem em espaços diferentes. E aí, a gente vê esse movimento gay muito associado a uma política, né? É uma luta por direitos, a construção de uma identidade, e isso foi muito importante. A gente passou pela crise de HIV/AIDS, né? A gente passou pela necessidade de aquisição do direito de casamentos homossexuais, de adoção homossexual e tal. E aí, hoje em dia, se questiona se essa identidade existe. Tem um texto maravilhoso, vou deixar a referência aqui embaixo, que é Bichas em um Cenário Pós-Gay, que vai discutir como, especialmente pós-pandemia, né, aqui a gente pensa até um pouco no Disforia Mundi do Preciado, a gente teve um surgimento de uma nova identidade que cambiou um pouco como a gente entendia esse gay. Então essas bichas em um cenário pós-gay, aí tem uma definição maravilhosa que é muito legal você ler pros seus amigos viados, que eles ficam assim, meu Deus, eu sou assim, tipo, que são esses gays focados em academia, que estão sempre malhando para ter o corpo hiperatrofiado e musculatura e tudo. Hoje em dia, pelos, né? Se depilar, que era uma coisa gay na minha época de viadinho, virou uma coisa de hétero. Hoje em dia, as gays estão mostrando pelos. E tomando PrEP para poder fazer relação sexual sem camisinha, né? Esse negócio do bareback ser parte da identidade gay. E realmente né? Se a gente pensar aqui em histórias da dissidência homossexual, a gente pensa também em movimentos BDSM, mas enfim, volta. E então é isso, é uma bicha que toma PrEP pra poder transar no pelo e toma aqueles negócios whey pra ficar malhado e ficar gostoso e não cria relações porque quer o fim da monogamia, embora deseje um desejo monogâmico, porque foi ensinado assim desde sempre e não quer de fato romper com a monogamia enquanto identidade política, mas como sistema identitário próprio. E sonha com construir uma relação de filmes, mas problematiza isso e acaba no Grindr vivendo em relações frágeis focadas em sexo. E tudo isso constrói uma nova identidade que a gente não pode entender como se fosse a mesma identidade de 20 anos atrás. Porque não é. Então, como a gente entende esses regimes de construção de identidade como regimes localizados, né, historicamente e geograficamente, e como eles vão mudando com o tempo. Então, esse vídeo é pra gente fazer esse percurso de entender de como a gente tem o pederasta grego, e aí quando a gente chega no Brasil, a gente tem essa construção do sodomita, que depois vai virar o homossexual pelo discurso médico-legista, embora a gente tivesse a bicha e os homens verdadeiros dentro do próprio discurso homossexual, que se torna o homem entendido, que vem as discussões de discussão gay dos Estados Unidos, chegam no Brasil, a gente tem homens gays, e aí finalmente a gente tá num cenário pós-gay de tentar entender o que é essa nova identidade, essa bicha pós-gay numa sociedade de PrEP e Grindr. Então é isso. Eu fiz esse histórico aqui hoje pra gente, que aí no próximo vídeo a gente vai discutir literatura homoerótica. E aí eu vou ser meio caótica, porque eu discordo muito de um pesquisador que eu li, tá bom? Então é isso, gente. Beijinho!